Romanos, capítulo 15, verso 4. E em seguida o Salmo 78. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Amém. Salmo 78. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não controlou o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da luta, não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão, de dia os guiou numa nuvem e toda a noite com clarão de fogo. Fendeu as pedras no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a pedra e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivessem mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, e ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe o sul com a sua força. Choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, e ao redor das suas tendas. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade, e os seus anos na angústia. Pondo-os ele à morte, então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus, e lembravam-se de que Deus era sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou que eram carne.
um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber, e lhes mandou o enxame de moscas, e os consumiram, e as rãs os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos e os seus rebanhos, e atirou para o meio deles, os quais, mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias das suas forças nas tendas de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança, e não temeram. Mas o mar cobriu os seus inimigos, conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua direita adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, dividindo suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos, mas tornaram atrás, e portaram-se aleivosamente como seus pais, viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló e a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como terra que fundou para sempre. Também elegeu Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim, os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Amém. Irmãos, nós temos hoje uma possibilidade de escolhermos filosofias para que possamos guiar as nossas vidas por elas. Podemos escolher entre filosofias de cunho sem fé em um Deus, humanistas, muito boas, éticas, com uma moral muito interessante. Podemos também achar uma religião que não tenha Deus. Existem religiões que não têm um Deus. Por exemplo, o budismo. O budismo é uma religião que não acredita em um Deus, mas acredita que a natureza é um uno vivo e que todas as coisas já fazem parte, já estão integradas, apenas se desenvolvendo, mas não acreditam na pessoa de um Deus. Há quem faça opção por religiões que acreditam num Deus distante, que se serve de intermediários para que possam, do mundo espiritual, guiar o povo do mundo físico, mas onde o próprio Deus não interfere. Diferente da religião de cunho evangélico, que acredita num Deus pessoal. Sim, Ele é o uno. Nele estão todas as coisas. A Bíblia vai afirmar para nós, na carta de Colossenses, no capítulo número 1, que todas as coisas estão em Cristo. Tudo subsiste nele. Mas isso não o torna impessoal. Ele, que tem todas as coisas nele, concede a cada ser
uma individualidade, um caráter, uma personalidade que distingue de todas as outras, e ele próprio preserva a sua, com a qual ele se relaciona com o homem. Então nós aprendemos pela palavra de Deus, e acreditando na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, que não começa em Mateus, mas começa no Gênesis, porque o Gênesis é o primeiro livro a falar em Jesus, quando diz que a serpente será esmagada por aquele que vem da mulher. Ali já é o proto-evangelho, já é a anunciação de Jesus. Então o Evangelho de Jesus começa no Gênesis e vai até o Apocalipse. Mas fala de um Deus que se relaciona de uma forma pessoal, de um Deus que se apresenta, de um Deus que elege, de um Deus que escolhe, de um Deus que limpa, que purifica e que faz algo muito interessante, nos aceitando e nos justificando, nos coloca numa caminhada de aperfeiçoamento na comunhão com Ele. Então, andando com Deus e obedecendo os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra, seus estatutos, conhecendo os seus julgamentos, praticando a obediência, nós vamos nos aperfeiçoando, vamos nos tornando cada vez pessoas mais parecidas com o caráter de Cristo. Essa é a ideia de Deus. Então Deus não faz uma mágica, como naquela história da Cinderela, da gata borralheira, que tocada por uma mágica se transforma numa princesa. Nós não nos tornamos perfeitos, nós somos chamados ao aperfeiçoamento. Por isso a palavra de Deus propõe para nós uma carreira. A fé é uma caminhada, a fé é uma carreira. Eu vou lendo, tendo experiências com Deus, obedecendo, aprendendo, meu temperamento vai sendo trabalhado, minha concepção da realidade vai se ampliando, minha consciência vai se tornando mais abrangente, eu consigo ver quem eu sou, consigo entender o meu semelhante e consigo contemplar Deus. A partir daí, para mim, há uma pacificação em todas aquelas coisas que nos inquietam a alma. Por exemplo, a morte. Nós nos tornamos pessoas, quando em obediência a Deus, muito tranquilas com respeito à morte, com respeito aos períodos de doença, de carências, de acidentes. Entendemos o processo de vitimação por um crime. Entendemos a didática de Deus em cada situação, nos deixamos moldar, mas como temos uma experiência com um Deus pessoal, um Deus que ouve oração, um Deus que responde, nós entramos na presença dEle e dali retiramos o nosso socorro. Então, algo tremendo acontece, que é explicado num verso bíblico que diz assim: Senhor, nos conceda que no passar dos anos alcancemos corações sábios. A palavra de Deus diz isso. Ao fim dos anos, nos tornemos mais sábios. Mas sábios como? Pela experiência que temos contigo. Olhando para trás, eu vejo a minha biografia, eu vejo a biografia dos outros, eu vejo a história da humanidade, vejo a ação de Deus, a relação com o homem, a relação do homem com Deus e aprendo. O escritor de Romanos, Paulo, apóstolo, nos dá uma palavra. Ele diz assim: tudo quanto foi escrito, para nosso exemplo foi escrito. Então, quando eu falo do Velho Testamento e das histórias do Velho Testamento, eu devia tirar a palavra velho. Eu devia tirar esse adjetivo. Eu devia extraí-lo. Antigo Testamento, Velho Testamento. Porque quando eu falo velho, quando eu falo antigo, eu trago a ideia de que eu não preciso daquilo, que o novo substitui o velho. Irmãos, nem sempre o novo substitui o velho. Muitas vezes o novo é apenas a extensão daquilo que veio antes. É o caso. Então o escritor vai dizer assim: o Velho Testamento, tudo que foi escrito antes, para nosso exemplo foi escrito. E aí a gente vai para o Salmo 78. O que é que o Salmo 78 propõe? Contar para nós a história de Israel.
a partir da chegada do povo no Egito. Quando é que o povo de Israel desce ao Egito? Quando Jacó, fugindo de uma fome que abalou toda a terra naqueles dias, fica sabendo que no Egito havia mantimento. E ele fica sabendo que seu filho José, que ele julgara por muito tempo morto, na verdade reinava lá como o segundo homem no poder, o primeiro que na verdade exercia autoridade naquela terra. E ele desce não apenas para fugir da fome e encontrar um lugar de abastança para ele e 70 pessoas que com ele desceram, mas para reencontrar o seu filho. E ali ele fica morando. O seu povo se multiplica e em 430 anos eles são mais ou menos 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, mas que no final desse período não estão como no início dele. Porque quando Jacó chega ao Egito, ele é bem recebido, ele é uma figura ilustre, ele é o pai, é a família daquele que estava no poder e que com a sua relação para com esse Deus, havia trazido sobrevivência não apenas ao Egito, mas também a todos os povos ao redor. Mas com o passar do tempo, esqueceram-se de José, esqueceram-se dessa história, apagaram essa parte da história do Egito, escravizaram o povo de Israel e eles entraram numa situação horrorosa de sofrimento. E eles clamaram a Deus, e Deus lhes enviou Moisés. Deus, através do ministério de Moisés, e nós lemos aqui, envia 10 pragas. Irmãos, 10 pragas, e Deus quebra o Egito e tira dali o seu povo, tira dali Israel. E eles vêm para sair do Egito e param diante do Mar Vermelho. E de repente Deus abre o Mar Vermelho e eles passam a pé enxuto. Que experiência tremenda de livramento! Que experiência tremenda de você numa situação de penúria, de hipossuficiência diante de um inimigo feroz, e você clama a um Deus pessoal, não uma força ativa no universo, não um Deus que se serve de intermediários, quer espíritos, quer anjos, quer santos, mas Ele pessoalmente se relaciona com o seu povo, e Ele mesmo socorre, Ele mesmo tira da situação. Que experiência o escritor de Hebreus vai dizer para mim e para você? Que o ministério de Jesus é superior ao ministério de Moisés. Se o ministério de Moisés foi assim, tirando o povo do Egito, quão maior é o ministério de Jesus para nos socorrer? E eu posso com certeza imaginar que aqui nessa noite tem alguém que sabe o poder de Deus, que viu seu filho morrendo e clamou a Deus e viu o livramento. Eu sei que tem gente aqui que clamou porque estava sem comida dentro de casa, porque estava sem recurso e clamou e Deus abriu a porta e o recurso veio. Eu sei que tem gente que teve em si o diagnóstico de morte, clamou a Deus e Deus veio e fez o milagre e a pessoa sobreviveu àquela situação. Então o ministério de Jesus é ainda um ministério maior do que o de Moisés, porque Moisés estava fora, longe, falava com Deus, mas Jesus mora no coração daqueles que o recebem, daqueles que entregam sua vida a Ele. Ele nos responde de dentro para fora, Ele nos concede toda a experiência do passado. Então nós lemos o Salmo 78, saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, mas o escritor diz uma coisa: rapidinho se esqueceram de todos os milagres de Deus, rapidinho se esqueceram de tudo, viraram para Deus e disseram: Deus nos tirou do Egito para a gente morrer aqui? Deus nos tirou lá do Egito para a gente cair aqui no deserto? Pode Deus nos dar comida no deserto? Pode Deus nos matar a sede? Porque não tem caminhão-pipa aqui para trazer água potável para nós não. Blasfemaram contra Deus e falaram contra Moisés e contra Arão, reclamaram, pelo que Deus se indignou e fez com que viesse o maná, e eles colhiam de manhã e comiam, e podiam assar, cozinhar, comer cru, fazer bolo, podiam fazer o que quisessem, todo dia de manhã tinha maná. Deus fez com que a água jorrasse da terra, da pedra, passasse entre os seixos, e eles beberam daquela água. Irmãos, que milagre tremendo! Que milagre tremendo! A Bíblia diz que se alegraram, festejaram, mas
rapidinho esqueceram de Deus. Rapidinho esqueceram de Deus. E aí começaram a reclamar e dizer assim: estamos cansados de comer maná. Será que Deus pode nos dar algo melhor? Nós não queremos maná, nós queremos carne. Nós queremos gordura, nós queremos tutano, nós queremos sentir aquele sabor único da carne. Onde Deus vai arrumar carne no deserto? E a Bíblia diz que Deus fez soprar um vento do sul, que trouxe as cordonizes e as aves encheram o arraial, e eles comeram a fartar. Mas que Deus acendeu a ira contra eles. E aí a história continua no Salmo 78, nós lemos todo, poderíamos ler o Salmo 106. O 106 tem um versículo, tem uma parte que eu acho incrível sobre isso, porque diz assim: cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o socorro de Deus, mas deixaram-se levar pelos seus desejos, tentaram a Deus o deixando na solidão. Irmãos, forte essa palavra. A palavra de Deus diz que eles estavam comendo, Deus pesou a mão sobre eles. E quando Deus pesou a mão sobre eles, porque eles desprezaram a Deus, eles correram para Deus e pediram perdão. A Bíblia diz que eles honraram a Deus com a sua língua, mas o seu coração estava longe de Deus. Cedo esqueceram do Senhor. E o escritor de Romanos diz para nós: tudo quanto foi escrito para nosso exemplo foi escrito. Espera aí, por que isso está escrito então? Olha aqui para mim, por favor, em nome de Jesus. Porque nós temos nesse texto uma radiografia da estrutura da psique humana. Nós somos assim. Nós nos aproximamos de Deus no dia da angústia. Nós buscamos a Deus no dia da luta. Nós queremos mais de Deus no dia da doença. No dia da doença somos de uma espiritualidade. No dia da adversidade clamamos a Deus, levantamos de madrugada, choramos na presença de Deus, fazemos sacrifício, pedimos oração, acendemos a lâmpada cedo para buscar a casa do Senhor. Ninguém precisa nos chamar, não faltamos aos cultos, nada nos tira do caminho da casa do Senhor. A gente se derrama, mas quando Deus nos socorre, cedo a gente esquece dele. Cedo tem alguma coisa mais importante do que Deus. Nós o tentamos, o deixando na solidão. Interessante essa palavra do Salmo. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 106, verso 10, 106, 10. E Deus os livrou da mão daquele que os aborrecia e os remiu da mão do inimigo. As águas cobriram seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Não esperaram o seu socorro, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus deixando-o na solidão. No momento em que eles olham para trás e vem um exército de Faraó para consumi-los, que eles olham para um lado e para o outro, só tinha deserto, não dava para fugir. Olharam para frente, o Mar Vermelho, não dava para fugir. Clamaram a Deus, Deus abriu o mar, eles passaram. Miriam tocou tamborim e cantou. Mas o verso seguinte diz assim: cedo se esqueceram do Senhor. Cedo se esqueceram do Senhor. Se isso está escrito para nosso exemplo, está escrito para que a gente tenha cuidado. Eu tenho uma paciente que chegou para mim e na última sessão eu dei para ela um vasinho pequenininho assim com uma suculenta. E eu disse para ela: eu quero que você cuide dessa planta. Se você se esquecer dela, ela vai morrer. Você precisa ter responsabilidade com ela. É assim que eu quero que você cuide também de tudo que nós temos conversado aqui. Que você fique atento a algo precioso. Toda vez que você cuidar dessa plantinha, você vai se lembrar de cuidar de você, como a gente tem conversado. Irmãos, talvez hoje à noite eu precise dizer para você que você tem uma plantinha que é a sua fé. No dia que você passou pelo desemprego,
no dia que você perdeu os seus bens, no dia que a morte bateu na sua porta, no dia que a doença chegou no seu corpo, você talvez tenha tido uma experiência com Deus e a fé floresceu, a fé se iluminou. Mas a sua natureza carnal, e a minha também, que é uma natureza adâmica caída, quando passa a luta, faz com que a gente cedo esqueça de Deus. É nessa hora que eu tenho que lembrar do vasinho. É nessa hora que eu tenho que dizer, eu não posso ir trabalhar sem colocar o meu vasinho no sol. Eu não posso deixar o meu vasinho lá fora no dia da ventania. Eu não posso deixar de colocar água, eu não posso ir dormir e não colocar água na minha plantinha. Cada planta requer um tipo de cuidado, mas eu preciso cuidar. Cuidar da fé, quando a tragédia bate na porta, é tão fácil. É tão fácil, porque a gente está precisando. Mas quando a gente está nessa zona de conforto, quando a gente não tem o inimigo atrás, sabe o que a gente faz? A gente relaxa. Irmãos, eu tenho dito aqui de coisas que são tão simples de observar, e eu falo sempre as mesmas. Dia desse alguém me procurou e disse, pastor, só está sempre falando a mesma coisa. E eu digo, vocês estão sempre deixando de fazer as coisas que eu digo. Como é que nós vamos ter experiências preciosas com o Senhor se não cuidarmos da nossa fé? Se você não der a Deus o primeiro lugar, Deus não te colocará no primeiro lugar. Se você não colocar Deus como Senhor da sua vida, outra coisa vai ser o Senhor da sua vida. Outra coisa vai tomar o lugar de Deus. E no dia da angústia, você vai buscar a Deus, Ele não vai estar lá, não porque Deus seja temperamental, não porque Deus seja vingativo, não é isso. É porque você legitimou uma outra entidade espiritual, que é a entidade da rebeldia, naquele lugar na sua vida. Você tirou Deus do lugar de controle, do lugar de senhorio da sua vida e colocou na sua vida o seu próprio ego. O que é o ego? Ego faz parte da semântica psicanalítica, mas a sabedoria popular, o senso comum se apropriou. Então ego, todo mundo sabe, ego é o eu. É verdade, a grosso modo o ego é a forma como você se vê. É a forma como você se identifica. E você olha para você e diz assim, mas eu tenho uma dignidade. A minha dignidade está em que eu dirijo a minha vida, eu faço as minhas escolhas. Eu vou à igreja se eu quiser. Eu dizimo se eu achar que devo. Eu oro se eu achar necessário. Olha, eu não gosto que me pressionem. Sabe por quê? Porque eu sou mais eu. É verdade. Isso é o ego. Então você tira o Senhor da sua vida e coloca o seu ego. Você passa a ser o Senhor da sua vida, por isso é que cedo se esquece de Deus. Porque no dia da angústia o ego não pode fazer nada por você. O ego é a forma como você se vê, mas você é muito menos do que você pensa que é. Eu sou muito menos do que eu penso que sou. Por isso a caminhada com Deus vai nos burilando, a caminhada com Deus vai nos colocando no nosso lugar de dependência completa de Deus. Eu preciso de Deus para respirar, eu preciso de Deus para trabalhar, eu preciso de Deus para ter um filho, eu preciso de Deus para viver o amanhã, para conquistar uma casa, para estudar, para dormir. Mas sabe o que as pessoas estão fazendo? Elas estão colocando Deus como um anestésico para a sua consciência de culpa. Quando eu me sinto culpado porque eu não tenho tempo para Deus, eu vou na igreja. Eu não vou à igreja, eu vou na igreja. Aí eu chego lá e sento e fico, poxa, mas está demorando. Pô, mas que música demorada. Esse negócio não acaba não. Aí eu, de vez em quando, tenho uma crise de consciência. Naquele dia eu dizimo, e às vezes não dizimo tudo. Mas eu não tenho vida com Deus, porque o ego está assentado no lugar que dirige a minha vida. Então entre Deus e o que eu quero, prevalece o que eu quero. Entre o que Deus diz e o que eu digo, prevalece o que eu digo. Entre o que Deus manda e o que eu quero, fica o que eu quero. O que Deus manda fica de lado. Aí o escritor vem e diz assim,
Tudo que foi escrito para o nosso exemplo. Sabe qual foi a consequência? Deus se afasta de Israel e eles são entregues na mão do inimigo. Aí o ego deles, eles achavam que podiam vencer todos os inimigos, porque eles venciam pela força do seu braço. Em todas as lutas eles caíram. E veio Nabucodonosor e os levou para a Babilônia. E lá eles ficaram 70 anos, até que eles aprenderam que há um Deus no céu que dirige a vida dos homens. Irmãos, como temos nós vivido? Temos nós nos cercado de falsos mestres. Sabe o que nós temos? Nós temos os especialistas, aqueles que prestam um serviço de coaching. Você tem coach para tudo, você tem especialistas para tudo. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias os homens teriam aversão à sã doutrina, os seus ouvidos ficariam achando ruim a palavra de Deus e se cercariam de mestres segundo a sua conveniência. Então você quer fazer uma viagem com a sua consciência, projetar a sua consciência no espaço, tem um mestre que te ensina. Você quer fazer uma viagem para dentro de você mesmo e ficar por ali, tem um mestre que te ensina. Você quer descobrir a divindade em você, tem um mestre que te ensina. Mas sabe de uma coisa? No dia que o câncer bate na sua porta, o mestre que está dentro de você não faz nada. No dia que você está desempregado, a viagem que você faz para fora de você e vai para outros mundos, não muda a sua vida. No dia que você está diante da morte, você não tem paz, você não tem o Espírito que vem consolar você, que pega você pela mão e diz: tem bom ânimo, há um reino preparado para você desde a fundação do mundo. Porque o ego é que faz todas essas coisas acontecerem, ele te engana. Então é preciso que nós neguemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e sigamos a Jesus. Como é que eu sigo a Jesus? Em obediência à palavra, irmão. Em obediência à palavra. Tem um mal do brasileiro, não sei se fora do Brasil é assim, porque eu nunca viajei para fora do Brasil. De uma forma geral, o brasileiro não gosta de manual, não é? E é verdade, manual é muito chato, né? A gente tem preguiça de manual. Você compra um carro, tem um manual. Você não lê o manual. Você faz o que acha que deve. Quando chegaram os primeiros carros da Coreia aqui, teve um conhecido que comprou um carro muito caro. Carro caro, muito caro mesmo. E ele foi numa loja, tinha um som de fábrica, mas ele quis dar uma apimentada, ele quis fazer um upgrade no som dele. Foi para uma loja e mandou tirar os alto-falantes originais, que já eram muito bons, mas ele mandou colocar um mais pesado. Gosta daqueles batidões, tum, tum, tum. Sabe aquele carro que passa na rua e você sente o som dentro de você? Atravessa a parede do banheiro, entra no seu quarto e te balança. Ele queria um som daquele. Quando ligaram os alto-falantes no carro, o carro fez assim, queimou tudo. O carro estava na garantia, ele voltou para a concessionária e disse: olha, vocês me venderam um carro com problema. Quando eu troquei o alto-falante, o carro parou de funcionar, não funciona mais nada, o carro está lá. Aí eles disseram para ele: você não leu o manual? Você não pode mexer em nada. Esse carro é de alta tecnologia, se você colocar qualquer coisa nele que não esteja no manual dele, você perde a garantia. Ele perdeu a garantia de um carro de alto luxo. Queimou tudo. Porque não leu o manual. Deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. Você sabe que livro é esse? Esse é o manual de quem fez o homem. Esse é o manual de quem criou você. Esse é o manual para que você opere a sua vida. Você quer saúde? Leia a Bíblia. Você quer prosperar na vida profissional? Leia a Bíblia. Você quer ser feliz na sua vida conjugal, sentimental? Leia a Bíblia. Você quer ter paz com a ideia da passagem desta vida para a próxima? Leia a Bíblia. Isso aqui é o manual do fabricante. Então, quando o escritor de Romanos diz, para mim e para você, tudo quanto está escrito para o nosso exemplo, e a gente lê no Salmo 78, que a nossa natureza cedo esquece de Deus, você vai entender por que entre a escola dominical e o clube você prefere o clube. Por que entre o culto de domingo à noite
e uma outra programação, você vai para outra programação. Por que que entre o dízimo e comprar alguma coisa, você prefere alguma coisa? Porque a sua natureza esquece do dia da dificuldade. Nessa noite, eu quero te dar uma plantinha, como eu dei para minha paciente. Não é uma plantinha física como eu fiz com ela, mas uma plantinha na sua consciência. Pega a sua fé e diz: eu vou cuidar da minha fé. Se eu deixar de obedecer a palavra, ela vai morrer. E no dia da angústia, eu vou clamar a Deus. Será que eu vou encontrar Deus ou vou encontrar o meu ego no lugar? Porque se o meu ego estiver no lugar, eu não vou achar socorro. Eu só acho socorro se Deus estiver no lugar que pertence a Ele, o lugar de Senhor da minha vida e Senhor da sua vida. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.